Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Meio-dia em ponto agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos simultaneamente transmitindo pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos. Eu te convido para interagir com o programa a partir de agora. Vai o número do WhatsApp para você, 973350038, 973350038. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações pelas redes sociais. Hoje é quarta-feira, por aqui, tradicionalmente, falamos de saúde, de comportamento, de bem-estar. Para isso, agora vamos colocar nosso time em campo, escalando aqui, primeiramente, Dr. Rubens Pfefferbaum, pediatra, nutrólogo, presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo, também coordenador da Jornada de Nutrição. Dr. Rubens Pfefferbaum, tudo bem? Seja bem-vindo. Como estão as coisas? Como vai, Mauro? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde já a todos, né? Sim. Os colegas estão falando e teus ouvintes. Também com a gente a Luciene Balbino, jornalista, dramaturga, escritora. Tudo bem, Luciene? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Gente que Fala. E a Luciene está em Malveira, nos arredores de Lisboa, Portugal. Seja bem-vinda. Obrigada, Mauro, pelo convite. Um beijinho para vocês aí todos. Como estão as coisas aí pelos arredores de Lisboa? Aqui em Malveira é mais tranquilo. Lisboa é uma cidade grande, né? Assim, perto, não grande como São Paulo, mas é um ovinho, mas onde eu estou é mais tranquilo. Tem passarinhos, muito verde, tem até vaca pastando aqui. E o nosso assunto é saúde e bem-estar. Nada melhor do que tudo isso para o bem-estar de todos, não é verdade, Luciene? É, isso mesmo. Bem-estar é importante. Vamos seguindo aqui com a apresentação, escalando também o Tiago Chagas, ator, comediante, produtor. Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Opa, tudo bem, Mauro? Tudo bom, colegas Luciene e Rodrigo? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Nós que agradecemos e vamos fechar aqui a nossa bancada com o Dr. Rodrigo Correia da Silva, advogado, CEO da Suprevida. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Olá, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui de novo, já é a terceira vez que eu venho no programa. Então, muito obrigado pelo convite de novo. Eu sei que a conversa aqui sempre é muito boa. Então, seja bem-vindo pela terceira vez ao programa Gente que Fala. E vamos falar por aqui. Nosso primeiro assunto de hoje é a taxa de transmissão do coronavírus, que nesta semana chegou ao maior ponto aqui desde maio, segundo o monitoramento do Imperial College. O índice passou de 0,68, isso há 2 semanas, para 1,10 no dia 16 de novembro e agora para 1,30 no balanço divulgado ontem. Para a epidemia ser considerada controlada, a taxa de transmissão precisa estar abaixo de 1 e, de acordo com os números atuais, cada 10 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 13. E a taxa de contágio retrata uma média nacional, sem abordar as particularidades de cada estado ou de cada região. Dr. Rubens, o que é que está acontecendo? A gente ouve dos especialistas que há um cansaço da população em relação a tudo isso e que tudo faz com que as pessoas meio que um pouco larguem a toalha, que se descuidem em relação às maneiras da prevenção, o uso da máscara e também o uso do álcool gel. Qual que é a sua avaliação? Então, Mauro, acho que você colocou muito bem, né, essa pesquisa do Imperial College, né? Isso significa que há uma aceleração da pandemia. Talvez no Brasil não é uma segunda onda, mas é uma continuidade daquilo que nós já vivemos. Eu vou te responder mais na questão das crianças, né? Onde há uma discussão bastante importante, eu diria até um pouco acalorada, em relação à volta às aulas das crianças, se nesse período agora deveríamos voltar às atividades escolares ou manter um certo distanciamento, mesmo social,
mais as crianças em casa. Então, isso realmente é algo que precisa ser considerado, que as crianças, pela graça de Deus, elas são muito menos afetadas pelo coronavírus, como a população adulta. Infelizmente, existem também os casos graves. Aparentemente, a transmissão das crianças, ao contrário do que se pensava anteriormente, são um pouco menos propensas a transmitir. E, assim, há uma linha de colegas, inclusive pediatras, que acham que as escolas devem voltar, porque é um contrassenso, né, Mauro? Você, nas praias lotadas, bares lotados, muvucas lotadas, enfim. E as crianças, com todo o cuidado que a maioria das escolas podem ter hoje, do distanciamento, do álcool gel, até em determinada idade usar máscaras, ficarem em casa. Isso gera uma série de problemas, né, emocionais, cognitivos, até o problema da falta de atividade física, porque a pandemia agravou muito em determinados estratos sociais a obesidade e também, infelizmente, agravou muito também para os estratos mais necessitados da população a questão da alimentação. Então, hoje nós estamos nessa questão, né? Mas é período logo mais de férias também, né? Brasil são 2 meses de férias, enfim. Esperar que venha logo essa vacina e que a gente tenha uma melhora aí para o ano que vem. Então, o panorama para as crianças, basicamente, hoje o que se discute é essa questão da volta mais intensa às aulas, né? Ou com cuidado da pandemia para evitar, principalmente, os mais velhos, avós, 20% da população acima de 60 anos está morando junto com crianças também. Doutor Rubens Pfefferbaum, antes de passar a palavra para os demais, falando justamente das crianças, o que é que tem chegado aí no seu consultório como decorrência, como consequência do isolamento, da permanência das crianças em casa, do ponto de vista do ganho de peso, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, enfim, de outras doenças que vêm na esteira do sedentarismo, por exemplo? Exatamente, Mauro. É essa preocupação, que não é a preocupação, é uma questão hoje, eu diria para você, não só dos consultórios isolados, né? Mas hoje é uma questão de saúde pública. Essa é uma enquete que até a Sociedade Brasileira de Pediatria está muito preocupada com todos esses aspectos, porque a questão da obesidade é uma questão aparentemente simples, mas ela é muito complexa. É uma equação muito difícil de você resolver, porque não é somente alimentação. É a questão da atividade física, né? É a questão de você ter um estilo de vida também adequado. E a pandemia colocou tudo de cabeça para baixo, para as crianças, para os adolescentes, né? Todo esse isolamento que nós tivemos durante meses, a alimentação talvez até um pouco mais inadequada, dificuldade até com alimentos mais, eu diria, processados, entre aspas, e a criança ficar nas telinhas, né? Durante todo esse período, sem dúvida é algo que a gente tem recebido e que nós vamos precisar, esse é o motivo da discussão da volta às aulas ou não, porque realmente também os aspectos emocionais é muito ruim isso. Não só o cognitivo de perda de 1 ano, mas a socialização de crianças pequenas e adolescentes. Sim, muito bem. Luciane Balbino, você consegue traçar um panorama para a gente da situação da Covid aí em Malveira, essa região próxima de Lisboa? Qual é o sentimento da população depois de tanto tempo? Gente realmente largando a toalha, que os especialistas dizem isso, há um cansaço. E aí as pessoas acabam escorregando aí nas formas de prevenção. Como é que está o clima por aí? Bom, aqui as regras são bem rígidas. A região que eu moro de Malveira não tem muitos casos, mas nós estamos proibidos de sair do concelho. Por exemplo, quem mora em Lisboa
não pode sair de Lisboa sábado, só pode sair até 1 da tarde de sábado, depois não pode sair mais. A polícia realmente para, multa, e infelizmente aqui os casos estão aumentando rigorosamente todos os dias. Crianças já estão com Covid aqui também. Aí o doutor Rubens, ele sabe que as crianças já estão, por quê? Estão fazendo aglomerações e também festas. Tem escolas teve uma escola aqui que fez uma festa e várias crianças pegaram o Covid, né? Então, aqui são 270 mil casos, mais ou menos, até agora, de Covid. E durante a semana, até às 11, todo mundo tem que estar em casa. Das 5 da manhã das 11 da noite até as 5 da manhã, ninguém pode sair de casa. Só se tem algum atestado, trabalha à noite, por exemplo, os enfermeiros, os médicos, né? Cuidadores, essas pessoas precisam de um documento, de uma carta, algum documento que prove que elas estão saindo a trabalho. Mas e o Natal aqui vai ser terrível, provavelmente essas medidas vão até dezembro mesmo, e está cada vez se apertando mais. Os hospitais estão realmente lotados, e eu soube que já teve ordem, né, do Ministério da Saúde de escolher as pessoas caso seja necessário, né? Escolher por causa do respirador. E o cumprimento ou a disciplina da população em relação ao cumprimento dessas medidas de isolamento social, de recolhimento a partir de determinado horário noturno, qual é a disposição da população em cumprir? Então, o povo português ele é muito medroso, pelo que eu percebo, assim, eles têm muito medo. Não vão... Outro dia eu fui ao cinema, só tinha eu e meu namorado no cinema. Não tinha ninguém, até eu tirei a máscara, falei, ai, graças a Deus, a tela só para mim, que delícia. Mas, assim, teatro, não vão ao teatro, as pessoas têm muito medo mesmo aqui, eles ficam em casa mesmo. Só que existem sempre os grupos, né, que são rebeldes, principalmente os jovens. Se você vai ali para o Cais Sodré, uma região que tem muitos bares, bairro alto, você vê um grupo, sempre grupos de jovens assim, bebendo, tomando alguma coisa. E uma das medidas que o governo fez para que acabe com isso também, o limite isso, não pode vender nada depois das 8 da noite. Nem nos postos de gasolina, nas lojas de conveniência, nem água você pode comprar, que eu acho um exagero, porque água, pelo amor de Deus, quem vai ficar se aglomerando tomando água, né? Eu nunca vi. Vamos tomar uma água junto e dar risada da vida, né? Nunca vi isso. Mas aqui eles fazem isso. Então aqui é português, eles são diferentes. Mas é um povo muito, muito assim medroso, eu percebo assim. Eles têm muito medo mesmo de sair e seguem rigorosamente. Agora, o problema são os idosos, né, Mauro? Os idosos, porque as crianças acabam pegando, passam para os pais, que os pais passam para os pais, e aí a coisa vai crescendo, e eu acho que isso só com a vacina mesmo é que vai acabar, não tem jeito, eu acho que infelizmente. Mas assim, os supermercados lotados, você vai aqui ao supermercado, Deus me livre. Aí eu pego tudo de trás, né? Tudo que tá lá no fundo, assim. E aí o meu namorado pega o da frente, eu já dou um tapinha na mão dele e falo, você não aprende que tem que pegar as coisas de trás, porque na frente todo mundo pega. Não, ele não consegue, ele pega da frente. Eu fico muito brava toda vez, porque a gente não sabe onde pega isso. Sabe? Você pega um tomate, leva para casa e já está contaminado. Não dá para entender. Os cuidados que devemos ter em casa também, com as compras, enfim, nessa fase não tem como ser diferente. Tem que esterilizar, tem que lavar tudo e tem que se proteger. É o trabalho necessário. Tiago, ator, comediante, produtor, como é que está a vida na classe artística com tudo parado? Na verdade, começando a retomar, né? Aqui em São Paulo, a gente está na fase verde. A gente vai acompanhando aí todo o plano São Paulo de reabertura.
e ficamos, bom, são 8 meses, né, gente, desde março até agora. Eu acho que realmente tudo que vocês falaram aí, está todo mundo cansado, está todo mundo relaxando, né? Mas, de alguma maneira, eu acho que a gente tem que respeitar as regras de retomada, né? Então, a gente está atento às normas, às regras. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a fase verde, que é a reabertura de cinemas e teatros, com 60% da casa, com medição de temperatura, com tudo isso. Sim, é meio difícil, né? Eu acho que já é difícil levar pessoas para o teatro, né? Para ter público nos espetáculos. E agora as pessoas têm uma desculpa para em casa para se cuidar. Então, mas a mesma pessoa que deixa de ir ao teatro, ela está indo à academia, ela está indo ao shopping, ela está indo ao bar, ao restaurante. Então, assim, fica uma situação delicada, porque claro que eu não gostaria de estar em cena, de estar fazendo um espetáculo, sendo que os números estão aumentando, sendo que a gente está vendo que não está funcionando, né? O isolamento, as pessoas não estão respeitando. Só que não adianta eu ficar em casa e não trabalhar e todas as outras atividades estarem funcionando. Então, é realmente uma situação muito, muito delicada, muito difícil. Doutor Rodrigo, como é que você avalia esse destaque aqui para esses índices do Imperial College, de que agora a cada 10 pessoas contaminadas, outras 13 estão sendo contaminadas, né? Esse aumento dessa taxa. A gente aqui a Suprevida é uma empresa de internet, né? Então a gente tem uma obsessão por dados e por tendências, por estatísticas. Isso a gente está sempre analisando, e quando a gente vê um número desse, a gente sempre pensa no que influencia esse número, né? Então, uma coisa que mudou muito do começo para a pandemia para agora é a disponibilidade de testes, né? Então, se a gente vê a quantidade de pessoas testadas e a disponibilidade de testes, especialmente no Brasil, aumentou muito. Então, isso já é um fator que distorce o número. De outro lado, também, a gente percebe que as medidas de isolamento, de certa forma, não são racionais, né? Então, o que tem se percebido é que essa contaminação por aglomeração ela acaba acontecendo em alguns hubs, né, em que as pessoas se encontram ali, tem uma interação intensa e essas pessoas se contaminam mutuamente e saem para outros lugares e por aí vai, elas são vetores e vão ampliando isso. Quando a gente olha as medidas que foram colocadas na maioria dos países e aqui em São Paulo, a gente vê essa restrição de horário. Se a gente pensar que o importante é distanciamento social, portanto, dispersão física das pessoas, não faz sentido eu comprimir o horário, porque eu vou ter mais gente no mesmo lugar na mesma hora, né? Em tese, o ideal seria eu ter um horário mais largo, com restrição de ocupação, porque assim as pessoas poderiam se distribuir nos lugares, né? E assim facilitar o distanciamento. Outra coisa que a gente percebe é que essa questão de ocupação máxima e não definir como a ocupação tem que ser feita é um problema, porque a gente tem muitos estabelecimentos cuja ocupação aprovada é muito maior do que a ocupação habitual pré-pandemia. Então, se eu tenho um lugar que normalmente é ocupado por 150 pessoas e tem uma autorização para 300 com 60%, eu estou dentro dos 150 habituais também. Então, isso é outro problema. Transporte, né? Público e privado. Também não tem uma restrição clara em relação a distanciamento, aquela coisa de pular uma cadeira, tal, todo mundo fica perto. Então, de um lado, a gente tem o indicador que não considera algumas coisas, uma que você mesmo colocou, Mauro, essa questão de média. Média é um problema, né? Aquela coisa, meu pé está 0 graus, minha cabeça 70. Estou saudável porque a média é 35? Lógico que não. Então, números médios também
eles tendem a ser equivocados e levar, muitas vezes, a decisões equivocadas, né? Então, na nossa visão, de um lado, a gente tem esses indicadores que não têm um detalhamento suficiente para as pessoas compreenderem o que está acontecendo no arredor delas. De outro lado, as medidas de isolamento também foram problemáticas, né? A gente aqui na Supervida tem trabalhado, porque é uma empresa focada em saúde, né? Então a gente tem que manter a roda girando para as pessoas. A gente fica num centro de inovação dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo, então a gente acompanha também o que acontece aqui. A notícia que a gente tem tido e que a gente tem acompanhado é que as internações aumentaram. Por outro lado, o setor saúde aprendeu a tratar melhor a Covid. Então, o indicador de internação, óbito, melhorou, né? Mas tem também isso que foi colocado de que algumas comorbidades que são importantes para o desfecho também pioraram. Então, é uma dinâmica que a gente, infelizmente, tem que entrar no detalhe. Não adianta a gente olhar coisa tão macro assim, que a gente fica com uma impressão errada. E nesse detalhe, Rodrigo, daqui a pouquinho a gente vai falar na queda no número das doenças sazonais nesse período aqui de Covid-19, 12h21 agora. Você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Quero conversar com o Dr. Rubens. Dr. Rubens, olha, a Sociedade de Pediatria de São Paulo realizou nesse mês a Jornada de Nutrição em Pediatria, Novos Conceitos e Caminhos Futuros, em comemoração aos 50 anos da entidade. E esse evento, em formato online, discutiu a grande evolução da nutrição pediátrica ao longo de 5 décadas, com destaque para os desafios da subnutrição e da obesidade infantil, além dos novos conhecimentos sobre a funcionalidade dos nutrientes e da nutrigenômica. Doutor Rubens, o que dá para falar sobre essa evolução da nutrição nos últimos 50 anos? É muita evolução em pouco tempo? Mauro, nós passamos assim por alguns estágios importantes, né? 50 anos atrás, principalmente o Brasil, nós tínhamos um contingente de crianças subnutridas muito alto, muito alto. Nesses 50 anos, houve, bem ou mal, enfim, o país progrediu, houve uma melhora na segurança alimentar, houve uma melhora nos índices de aleitamento materno, nos índices, vamos assim dizer, de saneamento básico, e algumas doenças, como as diarreias, por exemplo, elas praticamente sumiram como um componente, né, doenças infecciosas, como um componente que contribuía muito para a mortalidade infantil, vacinas, etc. E a nutrição, sem dúvida, ela melhorou bastante. De um conhecimento melhor, e nós passamos por aquilo que se chama de transição nutricional. Houve um momento na década de 80, por exemplo, que nós tínhamos um contingente já ainda de crianças subnutridas, menor, e já aparecendo um contingente de crianças sobrenutridas, crianças com sobrepeso. E depois, por todos os motivos que nós já colocamos aí e que estão até mais acentuados na pandemia, que é a questão da alimentação, mudança de hábitos alimentares, a questão da urbanização, a questão do estilo de vida, a questão das telinhas, enfim, multifatorial. Hoje nós temos o quê? A exemplo de um mundo mais desenvolvido, nós estamos também dentro de uma verdadeira epidemia de obesidade. Não diria que é uma pandemia, mas de cada 3 crianças, uma se apresenta com sobrepeso ou obesidade. Isso é um aspecto muito importante, justamente em função das comorbidades que nós temos relacionadas à obesidade, que não é somente a questão do que pode incorrer em curto prazo, mas também das doenças crônicas não transmissíveis, como resistência insulínica, diabetes, hipertensão, doença cardíaca no futuro.
E justamente a Sociedade de Pediatria, nesses 50 anos, ela se colocou muito uma lupa em diversas questões relacionadas a esse problema, inclusive questões relacionadas até às modificações que podem ter, já que se incorporam até na genética do organismo, a epigenética, que é uma coisa importante também. Sim. E se colocou já nos últimos anos e que está muito relacionado à nutrição. Então, sem dúvida, houve uma mudança muito grande nesses 50 anos. Aqueles mais antigos lembram muito bem disso, né? Como era diferente, crianças mais magrinhas na rua jogando bola, hoje todo mundo aí com telinhas, telões e, enfim, né? A falta de atividade física e uma mudança também grande nos hábitos alimentares, com alimentos muito mais calóricos e proteicos hoje. Luciane Balbino, olha, a jornalista e escritora Luciane Balbino, que está com a gente aqui, lança amanhã o livro Um Driblador da Vida, a história de Ryan, um menino que amava futebol e que deixou lições maravilhosas em seus breves 15 anos de uma vida encurtada pela distrofia muscular de Duchenne. A obra conta com o prefácio da senadora Mara Gabrilli, também do apresentador e ex-jogador de futebol Neto, além de uma homenagem da cantora Leci Brandão. Luciane, conta pra gente quem é Ryan. E também tem a orelha do Rogério Duarte, que ele é secretário-geral da UBE, da União Brasileira de Escritores, a qual eu faço parte. O Rian, a gente era portuguesado. Portuguesado. O Rian, ele é um menino que tinha distrofia muscular de Duchenne, né, que é uma doença da perda das fibras musculares, que acaba causando necrose, e ele veio a falecer com 15 anos de idade. E era um menino de uma alegria, de uma vontade de viver assim, uma força muito grande. Eu não o conheci, eu conheci o pai entrou em contato comigo pelo Facebook, ele viu que eu era escritora, dramaturga, você não falou, e dramaturga. E aí o pai dele entrou em contato comigo e falou, olha, eu gostaria de escrever a história do meu filho e tal. Eu falei, mas como, né? 15 anos, eu pensei, como é que pode? Um menino de 15 anos tem uma história para contar, né? Aí de Portugal, a família é de Portugal ou são brasileiros? Não, são brasileiros. Eu ainda estava morando no Brasil. E aí eu estive com ele e fiquei comovida com a história do filho, porque o Rian é um menino que... sui generis, assim, um menino bem diferente. Ele tinha dores musculares fortíssimas e ele dizia para o pai que não tinha dor. Ele falava para o pai perguntava, filho, o Moisés, está com dor? Ele, não, pai, eu estou ótimo. Porque ele queria poupar a família de sofrer também, já que ele já estava sofrendo tanto. E quem cuidou dele foi a avó, Sueli, e ela, essas avós que se dedicam, né, ao neto, que passam a vida a cuidar, alimentar, levá-lo à escola. Ele jogava futebol, porque o menino que amava futebol, porque ele adorava futebol, adorava. O Neto também fez um prefácio, o ex-jogador de futebol Neto fez um prefácio lindo também para a gente, e ele era muito fã do Neto, do programa, ele ria muito com o Neto, achava o Neto divertido, e aí nós entramos em contato com ele. A história é linda, e eu não fiz um livro, Mauro, triste, um livro, sabe, para baixo. Eu acho que a gente consegue transformar, às vezes, uma tragédia no humor, né? Um drama no humor. E eu acho que a vida tem que ser levada dessa forma. Então, eu procurei, com o depoimento de todos que eu colhi para escrever o livro, eu procurei pegar o melhor do Rian, né? Como é que era a alma desse menino, o que ele sentia, como é que ele enfrentava a vida, como é que ele amava as pessoas. Ele adorava cozinhar, ele vivia na cozinha fazendo hambúrguer, fazendo comidinhas para ele e tal, adorava cozinhar para a avó, e era um menino muito amoroso, assim. E eu não lembro de ninguém me dizer, ele chorava, ele vivia se lamentando da vida. Não, ele não era vítima da vida.
ele fez a vida dele valer a pena, mesmo falecendo aos 15 anos. No dia do falecimento dele, a mãe dele, a Aline, não conseguiu ir ao hospital. Não deu tempo, ela não conseguiu chegar a tempo. E ele pressentiu que a mãe não ia chegar a tempo. Aí ele virou para o irmão que estava lá com ele e disse: fala para a mamãe que eu vou partir sem mágoas, que eu não vou triste porque ela não conseguiu me despedir de mim. E até na hora da morte, esse menino teve dignidade. Ele teve uma dignidade em vida e em morte também. Você destacou, Luciane, que o objetivo foi aí na execução do livro, na elaboração do livro, contar a história do Rian e de uma maneira feliz, enfim, os aspectos positivos de tudo isso que ele enfrentou. Agora, o que você aprendeu a respeito dessa doença? É uma doença rara, né? Qual que é a prevalência dela no mundo ou na sociedade brasileira? É uma doença rara, eu não lembro o número total de casos, mas no Brasil não tem tão poucos casos assim. Em Portugal tem também, é menos, porque é um país que tem 10 milhões de habitantes, né? Não dá para comparar com o Brasil. Mas a doutora Bernadette, que cuidou do Rian, que é do HC, do Hospital das Clínicas, o consultório dela está sempre lotado, assim, ela trabalha muito e são casos, infelizmente, é uma doença que a mãe passa, né? É a mãe que passa para o filho e o pai não. O pai pode até carregar o gene, mas ele não passa para um filho, é sempre a mãe. Então, isso é um peso muito grande nas famílias. Muitos homens separam da mulher quando um filho nasce que tem a distrofia, porque não suporta ver o filho com aquela doença e acaba acusando a mulher, dos males, né, que a criança está sofrendo e tal. Agora, o número eu não me recordo, assim, eu até vi outro dia, mas eu não me recordo, mas não é um número muito pequeno, não, de crianças. De casos, né? Agora, de que maneira você acha que a sua obra pode contribuir com as famílias, com as associações, né, que lidam com os pacientes que sofrem da distrofia muscular de Duchenne, no sentido de levar o otimismo, levar aos pontos positivos que você observou na vida do Rian e que, enfim, podem servir de conforto a todos? Olha, o objetivo da obra é uma boa pergunta, excelente pergunta, porque você pegou o âmago da questão. O objetivo do livro é esse, é ajudar as pessoas que têm um filho com essa doença, né? As mulheres também podem ter, mas os sintomas são muito fraquinhos, assim, então não é contado. Mas é um livro que ajuda as pessoas a valorizar o que é mais importante na vida, Mauro, que é o amor. Sabe? O amor é que fez com que o Rian lutasse todos os dias para viver, para acordar, para seguir em frente. O amor da avó, o amor do pai. A mãe deixou o Rian com a avó, mas também foi um ato de amor, porque na época ela não tinha condições de cuidar do filho emocional e tudo isso é um ato de amor. Ela deixou com a avó, não deixou com qualquer pessoa. E às vezes você abrir mão de alguém é amor também, né? A gente não pode julgar as pessoas. E é um livro que o objetivo é esse mesmo, é fazer qualquer doença que as pessoas estão sofrendo, estão vivendo agora, inclusive nesse momento que a gente está tão ruim no mundo, né? É mostrar que se a gente tem amor, se a gente tem apoio, se a gente tem alguém que luta pela gente, que está ali nos apoiando, a vida já vale a pena, né? Porque em nenhum momento a avó desistiu dele, a avó deixou de levá-lo ao hospital, de levá-lo aos tratamentos, o Moisés, o pai também, o irmão, todos cuidaram bem dele. E ele era um menino feliz. Então, eu acho que quem tem nesse momento um filho com Duchenne, procura
olhar para essa criança com amor, dar o máximo de amor que eu puder, vai amenizar muito as dores e o sofrimento. E também é uma lição de vida para as pessoas que querem desistir da vida. O índice de suicídios no mundo aumentou muito, principalmente, eu ouvi dizer que no Brasil, né, muito. E as pessoas estão desistindo de viver. Então, é um livro que pode ajudar uma pessoa que nesse momento está desolada, achando que não tem uma luz no fim do túnel, a acreditar na vida, a sentir que tem que lutar, que a vida é luta mesmo, que a gente não pode desistir, né? O maior exemplo é a Mara Gabrilli. O que ela passou, o acidente que ela passou, meu Deus, e ela é uma mulher extraordinária, ela está aí, ela não desistiu de nada. Eu nunca vi ela triste, chorando, ela só fica triste com a situação do Brasil, né? Porque, pelo amor de Deus, isso aí também qualquer um tem vontade de chorar com a situação do nosso país, né? Um bando de ignorantes governando o país, que essa é a verdade. Então, é um livro que eu acho que, para o Natal, é um livro muito bacana para os pais, para os avós, mesmo para os filhos, não só do Duchenne, qualquer problema de distrofia que alguém tenha, é um livro que se encaixa perfeitamente, sabe, Mauro? E o objetivo do livro é esse, é mostrar que o amor é o que importa na nossa vida, é o que vale a pena. Muito bem, 12h36, este é o programa Gente que Fala, estamos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais. Vamos agora falar sobre o seguinte, especialistas do Instituto de Dartmouth, nos Estados Unidos, reuniram dados das internações entre fevereiro e julho e constataram que o número de pessoas internadas por doenças não relacionadas com a Covid caiu quase pela metade. Segundo eles, os hábitos de higienização reforçados, o baixo número de carros circulando e o distanciamento social fizeram com que a proliferação de outros vírus fosse evitada, reduzindo principalmente internações por problemas respiratórios. Doutor Rodrigo, a partir desses dados, a gente pode ter uma lição para a vida aí no momento pós-Covid breve, tomara, não? Esse estudo ele foi interessante porque confirmou uma percepção que a gente tinha aqui no Brasil. Na Supervida, a gente oferece produtos para saúde, profissionais e informação, né? Então, a gente acompanha o efeito do que está acontecendo no mundo lá fora. O que a gente percebeu, conforme a pandemia foi avançando, lógico, teve aquele começo, todo mundo atrás de álcool gel, máscara e tal, e pesquisando sobre Covid, mas a gente percebeu que a categoria de produtos e serviços ligados a cirurgias e acidentes graves, né, ele diminuiu muito. E a gente ficava sempre se questionando, falava, poxa, mas será que as pessoas elas estão com o problema, com a doença, e não estão indo no médico porque estão com medo? As cirurgias eletivas, elas caíram muito, aí agora subiu de novo e agora foram proibidas, será que é só isso? Ou tem mais alguma coisa, né? E a gente percebeu na plataforma muita gente fazendo pesquisa sobre temas de saúde que não eram a Covid, né? Então, a gente tentando relacionar isso, o que a gente percebeu? E esse estudo confirmou. As pessoas se tornaram mais conscientes de saúde, né? Então, temas como obesidade, doença cardíaca, diabetes, por conta da Covid, acabaram tendo mais evidência e a gente percebeu que as pessoas começaram a se preocupar mais com isso. De outro lado, acidentes diminuíram, os acidentes de trânsito, a gente olhando os indicadores, diminuíram. Violência diminuiu, porque estava todo mundo preso em casa. E as infecções que acontecem, a gente fica falando Covid, mas nós estamos cercados de agentes infecciosos e que acometem as pessoas, né? Como todo mundo começou a ficar mais preocupado com isso, o que a gente pensava e viu nesse estudo é que também a prevenção aumentou. Com o aumento da prevenção e diminuição desses fatores que levam ao sistema de saúde, melhorou. Assim como o ambiente, né? Se a gente olhar os dados de meio ambiente, também a poluição diminuiu, muita coisa melhorou. Então, isso leva a gente a pensar um pouco no comportamento, né? Então, poxa,
se a gente conseguiu, como, né, humanidade, numa forma nunca vista, está tendo um pouco de gente que não está tomando tanto cuidado, mas, no geral, foi uma mudança comportamental muito rápida e radical. E a gente conseguiu, e estamos conseguindo. Poxa, se a gente consegue fazer essa mudança comportamental dessa escala, por que será que a gente antes não conseguia? E será que a gente vai ter lições aprendidas de prevenção, de comportamento, que a gente vai conseguir carregar depois desse período? Eu gosto de ser otimista com isso e pensar que uma vez que a pessoa está sensibilizada para a relação de causa e consequência das coisas que ela faz com ela mesma, com os outros, e a consequência para ela mesma e para o ambiente e para o sistema de saúde e tudo mais, uma parte, pelo menos, residual disso vai ficar. E essas discussões também, a gente percebeu, por exemplo, problemas crônicos do sistema de saúde que existiam, que foram agudizados e agora a população, a mídia, está todo mundo muito mais ciente disso, né? Então, aquele sofrimento que muitas vezes era individual de algumas pessoas que precisavam do sistema, virou coletivo quando todo mundo precisou. Então, a gente espera que toda essa conscientização gere mudanças de comportamento individual e social. Tiago Chagas, com a progressão para a chamada fase verde do plano de flexibilização, os teatros, cinemas, salas de espetáculo voltaram a receber público na cidade de São Paulo, claro, com distanciamento no palco, redução da plateia, utilização de máscaras e uma série de regras sanitárias. Mesmo assim, muitas casas optaram por permanecerem fechadas por mais tempo ou até pela exibição de peças virtuais. O que está acontecendo? Quais são os prós e os contras desse retorno? Já na abertura do Gente que Fala, você colocou aí algumas opiniões. O que está mudando para os artistas agora nessa fase? Quais são as preocupações? Eu acredito assim que tem muita coisa que veio para ficar também, assim como o Rodrigo estava falando, coisas de conscientização das pessoas, né, que podem ficar. Eu acredito que para a arte, para a cultura, também, né, a questão das lives, dos espetáculos virtuais, dos shows virtuais, das possibilidades de encontro. Eu acho que tem uma revolução aí da ciência e tecnologia que a gente está vivendo e que a gente ainda não sabe aonde vai dar, porque é igual, tem a discussão, né? O teatro via Zoom é teatro, porque a gente tem como característica primordial do teatro a presença, né? A presença do ator, do artista e do público ali, pelo menos um espectador. Isso caracteriza teatro. Então, quando é ao vivo, mesmo sendo pelo Zoom, ainda é teatro, é uma discussão do futuro, é uma discussão que não tem resposta. Eu acho que porque, enfim, é uma apresentação, mas é um videoteatro, isso é. Então, é toda uma revolução que a gente viveu. Eu acho que a pandemia trouxe esse empurrãozinho, né, para muitas evoluções, muitas coisas que a gente estava precisando mesmo se tocar, evoluir e aprender, né? Tipo, comprar na internet, coisas que a gente relutava, a gente foi aprendendo. É uma boa reflexão, Tiago. Se o teatro pelo Zoom é teatro. A gente está fazendo um programa de rádio aqui, também pelo Zoom, e a gente pode se perguntar se é um programa de rádio, mas se não fosse a tecnologia, a gente não ia estar nesse momento aqui, nessa conversa. Mas é uma boa reflexão. Exato. Não ia poder entrar. E aí também tem uma outra coisa. De repente, você pode reunir atores e diretores e equipes que não estão nem no mesmo país para fazer um trabalho junto. Então, é realmente um futuro. Eu acho que isso veio para ficar, né? Não que vá substituir a arte presencial, né? Como eu tenho a personagem que eu criei aí durante a quarentena, que é a Dona Fernandona, né? Que é uma homenagem a Fernanda Montenegro, e é como ela diria: o teatro é imorredouro, meu Deus, imorredouro, não é? Então, o teatro é uma coisa que sobreviveu há muitos séculos, né? É uma expressão humana.
e eu acredito que vai sobreviver mais essa vez. Só que realmente essa retomada, né, para terminar de responder sua pergunta, essa retomada de agora, tem teatros que optaram por se manterem fechados, mas, na verdade, também falta programação. Quer dizer, como é que você ensaia um espetáculo? Como é que você estreia? Quem é que tem tudo pronto para estrear agora, né, já, assim? E, às vezes, você batalha tanto para conseguir um patrocínio, um fomento, uma coisa para fazer uma temporada, e a gente sabe o quanto que isso é difícil, então você planeja no seu orçamento fazer uma temporada de 1 mês. E aí, se você pode jogar mais para frente, você vai querer jogar, né? Para um momento onde esteja tudo funcionando melhor, onde as pessoas realmente estejam indo conferir o trabalho, do que você fazer agora e pagar, de repente, pouco público, né? Pouca repercussão. Então, teve isso. E a gente também passou por uma experiência muito inusitada, que foi o drive-in, né? Drive-in, teve É, show de comédia no drive-in. Eu participei de um que foi uma experiência assim muito louca, muito louca. Você fazer show para uma concessionária, né? E aonde tem só agora, carros ali. você falou que criou a Fernanda Montenegro durante a pandemia e você está apresentando isso pelo Zoom? Não, não, eu faço no meu Instagram, né, Sim. nas minhas redes, e criei também um Instagram para ela, que é a Dona Fernandona, né, É. o @Dona Fernandona. E qual o E resultado de público, de audiência, a partir de tudo virtual que você está fazendo? olha, foi muito surpreendente. Assim, eu tenho 37 anos, e eu já sou de uma geração que ainda era do teatro, né? Eu ainda peguei telefone de ficha, Difícil. não tinha smartphone, não tinha internet, ainda peguei isso, né? E a gente era do teatro, a gente aprendeu a fazer a nossa expressão artística ali. E quando foi surgindo cada vez mais a internet, cada vez mais esses videozinhos curtos, as novas gerações, né, criando novas linguagens também, com esses filtros agora, com essas edições super rápidas nos aplicativos, no Instagram, no TikTok, e coisas assim que foram surgindo. E eu sempre relutei, sempre falei: ah, não, eu sou um cara do teatro, eu não consigo, isso não é muito para mim, ou eu acho que nem sei se isso qual é o padrão de arte que isso se enquadra, o que é, o que não é, enfim. A questão que eu descobri durante a quarentena, que eu encontrei um tempo não só externo, mas também interno, uma paz, uma paz assim, né? Já que não tem o que fazer, vamos aprender a fazer coisas novas, vamos aprender a editar, vamos aprender a mexer nessa ferramenta aqui. E isso me levou a alcançar uma audiência muito maior, muito grande, muito surpreendente, e perceber o verdadeiro poder da internet, o verdadeiro poder dessas mídias, né? Que você realmente não depende de uma empresa, de uma emissora te contratar, te chamar para te dar trabalho. Você pode se expressar ali, e aquilo ali pode chegar na casa das pessoas, pode chegar no mundo inteiro. Então, é um poder que É. existe na nossa mão, que eu acho que tem que ser usado com muita consciência, né? E tem que ser aproveitado, né? É. Porque com muita consciência, assim, a partir do momento que você vê que hoje em dia tem as fake news, tem o deepfake, você bota o rosto em outras pessoas, então, quer dizer, é muito louco isso que a gente está vivendo. Eu acho que a gente só vai ter resultado, sei lá, daqui algumas E sobre, décadas a gente vai poder analisar. e sobre esse poder que você destacou, numa única frase,
o que Fernanda Montenegro falaria, como ela falaria sobre esse poder? Olá, meus queridos. Meu Deus, eu fico muito surpresa, compreende? Eu fico muito surpresa com essa revolução que estamos vivendo. Não é? É uma revolução extraordinária, extraordinária. E eu desejo a toda a juventude que vai aproveitar isso muito sucesso, compreende? Muito sucesso. E não sejam ordinários, não é? Não sejam ordinários, meu Deus. Muito bom. Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando por aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu quero pedir a brevidade de todos vocês, porque o tempo já está apertado. Dr. Rubens Pfefferbaum, eu começo com o senhor, por favor. A Luciana Rocha está com a gente no Instagram. Ela pergunta como compensar de forma segura a falta de sol e de exercícios a qual as crianças estão submetidas com esta quarentena. Bem brevemente, doutor Rubens. Primeiro, eu quero cumprimentar a Luciana pelo seu magnífico livro, né? O Olhar Humano sobre essa doença tão grave. Tivemos a oportunidade de participar de uma banca do Instituto de Genética da USP, no Instituto da Criança, há muitos anos atrás. Parece que há uma luz em relação à terapia gênica dessa doença, mas meu parabéns. Antes de responder, um breve comentário do Rodrigo, muito interessante o comentário dele, porque realmente baixaram muito as infecções respiratórias em criança, pela falta de contato, né, com outros. Mas eu diria que isto também precisa tomar um certo cuidado, um ledo engano que essas infecções elas vão baixar, e existe um problema grave na pediatria hoje, que é a falta de vacinação das crianças, há uma falsa sensação de segurança em alguns aspectos, principalmente, por exemplo, no sarampo, que voltou com uma força muito grande também. Então, eu faço aqui um apelo às famílias com as crianças, né? Nós temos um sistema de vacinação que é reconhecido mundialmente pela Organização Mundial da Saúde, para que leve as crianças nos postos de saúde e coloquem as carteirinhas em dia. E respondendo para a Luciane, então, Luciane, precisamos remediar. E remediar significa o quê? A questão, por exemplo, da vitamina D, aqui é claro, não é nenhuma receita, né, pelo Zoom, mas a procura do profissional de saúde, eventualmente, para aquelas crianças e familiares que não têm uma insolação adequada, a reposição de vitamina D, não é através de suplemento. Uma coisa interessante também que o Rodrigo colocou é a questão dos hábitos alimentares, o fato das crianças sentarem às mesas com os pais cuidadores, porque todo mundo está em casa, então cada um faz alguma coisa, está trabalhando, enfim, aquela coisa de comer qualquer coisa em qualquer lugar, assistindo o joguinho. Sim. Isso foi uma coisa também muito interessante, porque trouxe uma consciência para a alimentação e para alimentos que podem ter uma ação sobre o sistema imunológico. Mas eu diria para a Luciane, que, em face de tudo isso, é importante que as famílias se conscientizem da importância do poder da alimentação, de alimentação natural, não é, que a gente possa ter, e de um estilo de vida mais saudável que esperamos que volte em breve para todos, né, após as vacinas e após os cuidados aí que são necessários. Luciane Balbino, Vera Lima, nossa audiência no Facebook. Saí agora já para o hospital, eu já estou um pouco atrasado, mas olha, foi muito agradável a conversa com todos. E parabenizo o teu programa e mando um grande abraço. O senhor tem mais 10 segundinhos para uma pergunta aqui do Jaime do Jardim Bonfilholi. Ele pergunta se o vírus da Covid poderia passar por um processo de mutação e se tornar mais resistente às vacinas que estão sendo pesquisadas. Bem brevemente, doutor Rubens, temos perguntas por dentro. Isso também, essa pergunta é muito importante, porque isso justamente é a questão das vacinas, de como é que serão as vacinas no futuro. Muito provavelmente será como vacina da gripe. Todo ano vai ter que ser feito, porque ocorrem mutações no vírus, por exemplo, da influenza, do H1N1,
E do coronavírus, aparentemente, também essas mutações são importantes e vão se modificando no decorrer do tempo. Muito obrigado, doutor Rubens. Eu que agradeço a vocês aí. Um forte abraço para a Luciane, o Rodrigo, o Tiago e todos os seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite, irmão. Um abraço. Obrigado pela presença em nome da equipe do programa Gente que Fala. A gente prossegue por aqui. Luciane Balbino, Vera Lima, nossa audiência no Facebook, pergunta a sua opinião sobre o seguinte: o que podemos aprender com esse ano tão atípico e se você acha que as pessoas irão aprender? Pergunta da Vera Lima. Olha, Vera, minha querida, eu acho que as pessoas que são inteligentes, é isso mesmo que eu vou falar. As pessoas que são inteligentes, elas vão aprender sim. Vão melhorar como pessoas, vão procurar sair do próprio umbigo para olhar para o outro, para melhorar o mundo, melhorar a família, melhorar a sua vida. Vão se tornar pessoas melhores. Mas as pessoas burras, eu acho que elas vão continuar do mesmo jeito e piores. Eu acho que gente burra tem muito, infelizmente, no mundo, e essas pessoas elas vão tornar o mundo cada vez pior. Porque eu acho que a gente vê pelo Face, pelo Instagram, os comentários das pessoas, as maldades, o preconceito, o racismo. Gente, nós estamos num Covid, e a pessoa preocupada, as pessoas ainda falando de um assunto que já não devia nem ter existido. Racismo é uma coisa que não devia nunca ter existido. Sabe? E é uma pauta ainda, claro, que as pessoas ainda têm isso, quer dizer, é um absurdo em pleno século XXI, um mundo tão doente, né? E as pessoas tão miseráveis, tão arrogantes, Vera. Eu não acredito que as pessoas vão melhorar, não. Pelo que eu estou vendo, estão piorando muito. Por isso que o Thiago tem razão aí, que é melhor fazer os vídeos dele na casa dele. Quanto mais a gente puder, eu acho que ficar com a gente e se melhorar, melhor. Eu, infelizmente, não vejo um ser humano melhor no futuro, não vejo. Tiago Chagas, bem brevemente, 30 segundos para você responder aqui para o Ricardo Guacelli. Ele está com a gente no YouTube. Como é que tem sido a reação das pessoas ao humor? Se elas estão mais abertas ou mais fechadas ao humor? Ele pergunta também sobre o seu personagem inspirado na Fernanda Montenegro, na atriz Fernanda Montenegro. Você já falou a respeito disso, então essa parte aqui da pergunta já tá esclarecida. Uhum. Então, a questão da reação das pessoas ao humor. Eu acredito... Como é que é o nome dele? É Ricardo? Ricardo Guacelli. Ricardo. Então, eu acredito, Ricardo, que as pessoas estão mais abertas, sim, ao humor. Quer dizer, o humor é uma coisa que salva, é uma coisa que regenera, né? De si mesmo e rir de alguma situação, a gente pode ser salvo de não entrar numa depressão, numa vitimização, numa autopunição. Então, eu acho que o riso é uma coisa que as pessoas estão atrás cada vez mais, estão sedentas, querendo Sim. esse alívio, né? Esse consolo. Alice Martins, nossa audiência no Facebook. Rodrigo, ela quer saber como é que um idoso deve escolher um suplemento alimentar, se há problemas em tomá-los, mesmo sem praticar exercícios. Pouquíssimos segundos, Rodrigo, por favor. Alice, todo suplemento pode desequilibrar a pessoa, eventualmente até piorar a condição de saúde dela. Então, o caminho é sempre procurar o profissional de saúde, pode ser, nesse caso, o nutricionista, o nutrólogo, ou mesmo o geriatra, o médico que atende essa pessoa, para ser adequadamente orientada e não causar mais problemas. Rodrigo, você está com a palavra, sua despedida em 5 segundos, por favor. Bom, muito obrigado pela oportunidade, adorei a conversa e vamos nos manter saudáveis, refletir e ver como é que a gente pode construir um mundo melhor para a gente e para todo mundo. Muito bem. Tiago, 5 segundos para a despedida. Obrigado pelo convite, adorei conhecer todos vocês. Luciene, parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho aí, doutor Rodrigo e Mauro, por esse programa incrível. Obrigado a todo mundo que assistiu. E quem quiser me acompanhar, me seguir lá no Instagram, @o Thiago Chagas, PH, e @Dona Fernandona também. São 2 perfis que eu tenho lá e estou sempre publicando também quando tem jogo, quando tem coisas presenciais. Obrigado, queridos. Luciene, 5 segundos, sua palavra final. Só? Bom, é uma informação importante. Espremi aqui.
Duchenne acomete de 1 a 3.500 meninos, tá? Eu esqueci de informar isso que é importante. E aqui eu queria agradecer, né, pelo convite. Mauro, é muito bom estar aqui, eu adoro o programa, adoro você, a Zenildo, Pedro, todo mundo, um beijo para todo mundo. Queria dizer que o livro O Driblador da Vida, a história de Rian, um menino que amava futebol, está à venda pela editora Vento Forte, www.editoraventoforte.com.br. Queria agradecer aqui ao Henrique, meu editor queridíssimo, que apoiou esse livro e bancou esse livro e acredita muito nesse livro. E também os meus outros livros. O Melhor Abraço do Mundo é vendido pela Delivros, pela Livraria Martins Fontes, e de Eva Madalena, que é um livro adulto. Eu escrevo de tudo, viu, Mauro? É para adulto, para criança, tudo. Eu sou uma pessoa muito eclética. E estão todos sendo vendidos na Livraria Martins Fontes. É só procurar no Instagram também, Luciene Balbino, que eu estou aqui para responder perguntas. Também, logo a minha peça Relação Abusiva aqui de Portugal vai estar online. Nós vamos fazer online. Vamos ver se eu consigo, tá? E sigam-me no YouTube também. Muito obrigado, minha gente. Em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, Luciene Balbino, Tiago Chagas, Rodrigo Correia da Silva e também o Dr. Rubens Pfefferbaum, que já se ausentou aqui, pela participação no programa Gente que Fala de hoje, falando sobre saúde, comportamento, bem-estar. Antes aqui da nossa despedida, o tempo aqui já está esgotado, mas preciso destacar a solidariedade toda nossa aqui, do programa Gente que Fala, da Rádio Trianon, em relação aos familiares, em relação aos amigos das vítimas desse terrível acidente que ocorreu agora pela manhã na região de Avaré, o acidente ali na região de Itaguaí e Itaquarituba, que provocou pelo menos 40 mortes, são os números até agora, mas são dezenas de feridos também. A nossa solidariedade para as famílias, para os amigos, enfim, por toda essa situação que é realmente muito triste, a nota triste da manhã dessa quarta-feira. Minha gente, tempo esgotado, eu não tenho tempo aqui para mais a leitura da nossa ficha técnica, apenas o agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.